Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Bissau. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 11 de abril. A marcar a atualidade, em França já arrancou a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais. Emmanuel Macron e Marine Le Pen já estão no terreno, após se terem apurado na noite passada. Os dois candidatos vão disputar a segunda volta das eleições a 24 de abril. A Liga Guineense dos Direitos Humanos demonstrou hoje a sua preocupação face ao estado de saúde dos detidos de 1 de fevereiro em Bissau. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Moussale Chili. O jornal começa agora. Fique desse lado. Bissau 94 FM. Começamos este noticiário com a atualidade em França em torno das eleições presidenciais francesas de 2022. Sob o lema Nós Todos, o presidente cessante Emmanuel Macron falou perante os seus eleitores na porta de Versalhes, em Paris, após os resultados da primeira volta das eleições presidenciais francesas de 2022. Emmanuel Macron terminou no primeiro lugar na primeira volta das eleições com 27,8% da votação, um resultado acima do obtido em 2017 na primeira volta, 24,01. Macron admitiu que tudo está em aberto. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat. Não nos enganemos, está tudo em aberto e o debate que teremos de enfrentar nos próximos 15 dias é decisivo para o nosso país e para a Europa. Quero uma França que abra portas a todos, para os mais jovens, para as crianças, para os trabalhadores, para as famílias, para as mulheres, para as mães solteiras, para os precários. Quero uma França que se inscreva numa Europa forte, que continue a criar alianças fortes com as grandes democracias para nos defendermos. Não quero uma França que saia da Europa e que tenha apenas alianças com populistas e xenófobos. Nós não somos assim. E quero garantir que vou multiplicar todas as minhas forças para vos convencer que o único projeto para ter mais poder de compra é o nosso e que o único projeto para a França e para a Europa é o nosso. Era Emmanuel Macron, presidente cessante de França, traduzido aqui por Miguel Martins. Marine Le Pen volta a enfrentar na segunda volta das presidenciais Emmanuel Macron a 24 de abril. A candidata da União Nacional obteve 23,15% da votação. No seu discurso de vitória, Marine Le Pen sublinhou que o povo francês se exprimiu e lhe deu a honra de estar qualificada face ao presidente cessante. Ouçamos. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes. Nesta campanha decidi ser livre para servir todos os franceses, para me dirigir diretamente a vocês. Continuarei a fazê-lo para ser, se assim o decidirem, depois da segunda volta e sem excluir ninguém, a presidente de todos os franceses. O que está em cima da mesa dia 24 não é apenas um voto de circunstância, mas uma escolha de sociedade e de civilização. Dos vossos votos depende, em todo o território francês, a legítima preponderância da cultura e língua francesas. La légitime prépondérance de la culture et de la langue française. Maputo 105 FM. Passamos agora para a atualidade africana. A Liga Guineense dos Direitos Humanos alega que vários detidos na sequência da tentativa de golpe de Estado de fevereiro passado se encontram doentes. A organização pede a intervenção do Procurador-Geral da República no sentido de transferir aquelas pessoas para centros médicos ou para outros estabelecimentos melhores. O caso mais grave será mesmo o dos detidos na 2ª Esquadra de Bissau. O relato é-nos feito pelo nosso correspondente Moussa Baldé. Ao certo, a Liga dos Direitos Humanos desconhece o número exato de pessoas detidas entre militares e civis. A Liga apenas sabe que as condições de detenção na 2ª Esquadra em Bissau
são desumanas. Se alguns dos detidos não forem transferidos para outros estabelecimentos de reclusão, poderão até morrer, é o que diz a Liga dos Direitos Humanos. Boubacar Touré, vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos, apresenta aqui a preocupação da organização sobre a situação dos detidos em conexão com a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro passado. Nós, enquanto organização, somos contra a impunidade, mas também somos contra tratamentos cruéis e desumanos e, por isso, vamos continuar a monitorar a situação destes detidos e exigir ao Estado para cumprir com as suas obrigações internacionais na matéria de tratamento digno dos detidos de reclusos. Porque a Guiné-Bissau, enquanto país, assinou vários instrumentos internacionais sobre esta matéria e, por conseguinte, deve cumprir as suas obrigações. Portanto, há uma necessidade de esclarecer as circunstâncias do caso 1 de fevereiro, sim, mas também nós não podemos esquecer de forma alguma que todos os detidos são inocentes, até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E, para além disso, temos obrigações de cumprir os direitos humanos, de respeitar a dignidade da pessoa humana e fornecer assistência médica medicamentosa a todos os detidos para poderem responder efetivamente aos crimes que são acusados. A Liga dos Direitos Humanos vai voltar a endereçar uma carta ao Procurador-Geral da República, Bakary Biaye, pedindo autorização para visitar os centros de reclusão dos detidos, uma diligência que a organização já tentou na semana passada, sem sucesso. Moussa Baldebissau, RFI. Há precisamente 3 anos, Omar al-Bashir era derrubado no Sudão. Os militares esses mantêm-se de pedra e cal no poder, não obstante a contestação contínua da sociedade civil. Miguel Martins. 3 anos depois, o Sudão continua sem governo, já que os civis acabaram por desistir de apoiar as autoridades militares. Desde o novo golpe de Estado em outubro de 2021, a classe castrense no poder não consegue novos parceiros para o executivo, como pede a comunidade internacional para a retoma da ajuda. Desde essa data que pelo menos 90 pessoas morreram ao protestarem contra a manutenção dos militares no poder, com registro de centenas de detenções. O país está à beira do colapso económico, a moeda está em queda livre, tendo perdido 1/4 do seu valor desde o golpe. A inflação situa-se nos 260%, de acordo com o Programa Alimentar Mundial. 9 milhões de pessoas estão numa situação de fome severa. Tinham sido já os motins denunciando o aumento do preço do pão que tinham estado na origem da queda de Omar al-Bashir, com os militares a dominarem Khartoum. A sua transferência para o Tribunal Penal Internacional é um cenário cada vez mais inverosímil. Aliás, na semana transata, cerca de 20 responsáveis do antigo regime foram mesmo absolvidos pela Justiça, sinal de que os ventos de mudança parecem pertencer agora ao passado. Na área desportiva, o Campeonato Português de Handball Feminino está a 7 jornadas do fim. O Benfica lidera a classificação com 56 pontos, mais 5 do que o Madeira SAD, que tem mais um jogo, e mais 9 do que o Alavarium Love Tiles, que tem menos um jogo. A RFI falou com Gelsia Monteiro, handbolista angolana do Benfica. A atleta abordou os objetivos com o Benfica, que passam pela dobradinha, e também os pessoais onde quer chegar à seleção angolana. Ouçamo-la. Acho que a equipa trabalhou desde o início da época para alcançar esse objetivo. Eu só vim e também, graças a Deus, estou a conseguir ajudar a equipa para esse propósito. Como é que chega esta oportunidade para a Gelsia de vir para Portugal e representar o Benfica? Primeiro eu vim para estudo, para estudar. Mas depois pensei em dar continuidade para não ser um talento desperdiçado. Então decidi continuar e escolhi o Benfica para dar continuidade. Vim para estudar engenharia informática. Agora, tem em pensamento a seleção ou não é um objetivo propriamente dito? O objetivo sempre é, temos que pensar sempre além. E o meu objetivo sim também é fazer parte da seleção. Se eu for escolhida, eu faço parte. E se não for, continuo a trabalhar para um dia ser escolhida. Quer dizer que no fundo trabalha para ser handbolista profissional? Sim, mas quero fazer algumas coisas de cada vez. Primeiro, eu estou focada na minha formação acadêmica. Eu, em primeiro lugar, meto os estudos, depois o desporto.
Era Gélcia Monteiro, handbolista angolana do Benfica, entrevistada por Marco Martins. Uma conversa alargada que poderá ouvir no Magazine de Desporto logo a seguir ao noticiário. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão.